entre justiça e justiçamento tem diretamente a ver com a ideia da formação social do Brasil e também da compreensão da ética no Brasil. A parte da filosofia que vai trabalhar bem isso é a parte da ética, e vou trabalhar com vocês em cima de dois pensadores que vão defender a mesma linha de pensamento, que é o utilitarismo de Stuart Mill e Jeremy Bentham, dois filósofos ingleses, tá? Defensores do liberalismo econômico, da democracia e também dessa ética utilitária. Mas por que essa relação é conflituosa entre justiça e justiçamento no Brasil? Nós podemos observar que isso tem a ver com a compreensão do que é a ética do brasileiro. Essa ideia do justiçamento no Brasil tem muito a ver com o tipo de ética do brasileiro. Qual é o tipo de ética do brasileiro? É uma ética cristã? É uma ética platônica? É uma ética aristotélica? Eu costumo dizer que é uma ética instrumental. Assim, não existe uma teoria que sustente o comportamento ético brasileiro. As pessoas costumam dizer que no Brasil nós temos uma inversão de valores. Eu discordo piamente dessa afirmação. Primeiro, porque inversão de valores seria, a princípio, você pegar valores arraigados como honestidade e passar a pregar a desonestidade. Valores arraigados como a justiça e passar a pregar a injustiça. Quem comete justiçamento, assim como políticos que desviam dinheiro, eles não negam o valor dos princípios da honestidade, nem como da justiça. Eles apenas não agem de acordo. Então não há uma inversão de valores, há uma não aplicação. Porque a aplicação da justiça no Brasil, ela é aceita como tal quando ela dá certo. Dá certo como? Quando dá uma sensação de paz, de justiça. É mais importante no Brasil a sensação prática, empírica da justiça do que, de fato, a justiça ocorrer. Observe, por exemplo, o nosso estado agora, o exército na rua o tempo inteiro, certo? Mas será que... Por quê? Porque tivemos uma onda de crimes, certo? E quando no Rio Grande do Norte a gente não teve onda de crimes? Quando estivemos bem em relação à segurança? Não me lembro. Mas a sensação da segurança dada pelo exército na rua é mais importante do que a segurança em si. Aí ocorre que isso está de acordo com a nossa ética. A nossa ética é muito pragmática, tem que funcionar ali na hora. Daí um justiçamento, alguém pegar um criminoso, um suposto criminoso, e daí agredir, vendo a resolução na hora, o impedimento daquela violência, da consumação daquela violência, ou a punição na hora, é considerado mais prático, vamos dizer assim, do que esperar todos os trâmites legais ocorrerem. Então, a nossa ética, a ética brasileira, ela é uma ética muito instrumental. Tipo assim, a gente vai fazendo, vai dando certo, vai, beleza. Tem um professor aqui do FRN chamado Duval Muniz, que numa palestra acerca sobre a questão política no Brasil, ele utilizou um termo bastante marxista, mas muito aplicável a essa ideia, não só da bipolaridade política no Brasil atual, como essa ideia do justiçamento. Por que um cidadão de bem, entre aspas, consegue ver um indivíduo sendo espancado até a beira da morte, ou muitas vezes até a morte, e eu vou para casa, vou para a missa, vou continuar a jantar e digo assim, eu estou bem com isso porque aquilo foi justiça, aquilo foi correto. O que faz você ver um ser humano numa situação degradante e você continuar a sua vida comum? O que faz isso é, primeiro, você não vê-lo como ser humano. Aí está o ponto. A maior dificuldade dos direitos humanos é universalização do conceito do que é humano. Porque nós temos essa dificuldade de aplicar a ideia do que é humano para todo mundo, principalmente para pessoas que são marginalizadas. Então, o termo que ele utilizou, o professor Duval Muniz, é a coisificação do indivíduo. Eu não olho o indivíduo mais como um ser humano, como um ser de direitos, tal qual eu. Eu olho ele como a supressão do meu eu, como outro eu, como coisa. Como coisa. Maurício. Daí eu quero excluir essa coisa. Aí eu vou lembrar só a questão do escravo no Brasil. Quem era o escravo? Era uma coisa. Ele não era pessoa. Então, aí eu volto a dizer, a gente teve praticamente 400 anos de escravidão. Então, a nossa sociedade ainda não amadureceu este tipo de visão. A República ela é muito curta para 400 anos de escravidão. Então, a gente ainda... Daí o racismo, essa coisificação. Essa questão da discussão política, Carmelo, que a gente está vivendo, um grupo vê o outro de tal forma animalesca que
o ver como coisa. Tipo assim, você representar um posicionamento ideológico diferente do meu, você simplesmente é alguém indigno de sequer respirar o mesmo ar que eu. Então, é uma discussão que isso favorece uma aceitabilidade de um justiçamento, por exemplo, do homem comum olhar para aquele pessoa agredida e não se sentir de nenhuma forma solidarizado, porque, afinal de contas, ele é criminoso. Se ele é criminoso, ele é diferente de mim. Logo, ele é coisa, ele não é o mesmo ser humano que eu. E essa é a diferença do que a gente tem aqui. A gente tem posicionamentos políticos diversos, mas estes posicionamentos políticos, eles jamais fazem com que haja intolerância. Né? Posicionamentos políticos, religiosos, sociais, econômicos diversos, eles são fruto da possibilidade de a gente levar adiante uma democracia correta. Perfeito. Né? Por isso que, numa democracia correta, coletiva, a proposta que eu vou passar para vocês agora é a ética utilitária. A ética utilitarista pode ser, por exemplo, uma intervenção legal para ser aplicada, é uma ética que inspirou todas as constituições liberais do século XIX e XX. Ok? O que vai dizer a ética utilitária? Basicamente é olhar qual é a função do governante, daquele que vai criar as leis. Qual é a função do legislador? Primeiro, o que seria uma sociedade? O que seria o que é um país? O que é uma nação? É um conjunto de indivíduos. Indivíduos, tanto faz ele, qualquer classe, qualquer cor, tanto faz, qualquer o gênero, que tem gostos e interesses a serem defendidos. Afinal de contas, o liberalismo defende a igualdade nesses princípios assim. Certo? Aí ocorre a seguinte ideia. Os teóricos do utilitarismo, como Jeremy Bentham, ele vai dizer que qual é a função das leis, do legislador? Ele deve criar leis, tá, que garanta o maior bem-estar, o maior conjunto de pessoas. Então, a lei deve ser para que você, todo mundo aqui, possa ser feliz, garantindo a sua felicidade, certo? E ela deve punir quem impedir esse processo. Entenda, eles vão criticar a ditadura da maioria. Não é que a maioria vai determinar o que uma minoria deve sofrer. Mas até um criminoso, por exemplo, deve ser observado que tipo de situação colocou ele ali para ele tirar a felicidade de outra pessoa. Afinal de contas, ele roubou, matou, estuprou, enfim. Mas o que eu queria mais aplicar a vocês agora, eu estou falando bem rápido, gente, porque nosso tempo está bem curto, ainda tem professores para falar, mas eu acho que o conceito mais básico que eu tenho que dar sobre o utilitarismo o crime deve ter uma punição equivalente à dor cometida. Nem mais, nem menos. Se for mais, é injusto. Se for menos, também. Então, é só você pensar o seguinte. O indivíduo roubou um celular. Ao esse roubado celular, ele roubou um objeto quantificável financeiramente. Então, se a punição dele for física e moral, no caso eu boto ele num poste e tiro-lhe a roupa, é física e moral, eu estou exagerando a punição, já que o crime dele não foi físico nem moral. Então, o que eles vão propor na teoria deles, não é, obviamente, é bem mais profundo do que isso, mas de forma geral, é a ideia de que a minha ação, tá, deve garantir a felicidade de todos os outros indivíduos. Se o indivíduo cometer um crime dentro dessa nação, certo? Mas a punição dele, eu devo levar em consideração que ela tem que ser equivalente ao crime cometido, nem mais, nem menos. Uma das coisas também importantes a observar é que no utilitarismo ele vai dizer que deve-se criar legislação de acordo com a utilidade da nação. Por exemplo, nesse princípio do utilitarismo, até a pena de morte pode ser aprovada, desde que você reflita e o jurista, no caso o indivíduo que vai propor a lei, compreenda o seguinte: a pena de morte será útil para aquela nação específica? Em que medida? Vai garantir justiça social? Então, nesse sentido, o utilitarismo ele não é uma ética que vai dizer que você deve agir assim. Ele apenas vai dizer o seguinte: você deve agir pensando no bem da maioria. Assim como deve punir, se for o caso de punir, para ser de forma justa, tem que ser equivalente ao crime cometido. Nem mais nem menos. Por quê? Porque o marginal também é cidadão. Ele também faz parte da coletividade. Então, se eu o puno de forma exagerada, certo? Automaticamente, ele pode vir
a cometer outro crime na proporção do exagero da punição que levou. Então, a teoria do utilitarismo de Bentham e de Stuart Mill vai procurar uma ética que diga assim, o que é mais útil para o benefício da maioria da população. Eu vou ser bem objetivo nessa partezinha, eu sei que a galera já está no limiar, no limite, mas é isso mesmo, cara. Quem quer ser gente nessa vida tem que sofrer, meu irmão, tem que sofrer mesmo, viu? Tá achando que é só caicó, nada disso. Turma, rapidinho, né? Rapidinho mesmo, né? Galera, assim, a minha pergunta de partida para esta fala de menos de 5 minutos ou 10 é a seguinte: o que faz alguém, um indivíduo, escolher fazer justiça com as próprias mãos? Certo? Turma, olha só, você aí, meu sanfoneiro, buscar o porquê das ações são essenciais, tá ok? Não tem nenhum problema de você se perguntar, meu irmão, por que esse cara escolheu esse cidadão de bem? Viu, filha? Porque normalmente não é bandido de rua, ou esses caras estão lá com revólveres, né, do PCC, do sindicato, que estão lá linchando. Normalmente, os executores de um linchamento são cidadãos de bem. Né? Se fôssemos pegar um conceito qualquer, eu escolheria um conceito weberiano de ação social. Ação social é toda a ação que eu tomo tendo os indivíduos como referência. Certo? É todo o ato que eu tomo, visto que os outros também estão fazendo. E aí tem uma ação chamada ação afetiva. Quando motivado por sentimentos, eu escolho executar um ato. Turma, vejam, toda vez que ocorre um linchamento, as pessoas estão imbuídas por um sentimento de revolta, de justiça, a emoção está à flor da pele, e é nesse momento que nós podemos cometer algumas atrocidades e cometer algumas injustiças. Né? Então, ela é uma ação extremamente afetiva. As pessoas estão com ódio, com raiva, e nesse momento podem cometer o equívoco de matar um inocente, de machucar uma pessoa que não tem relação com o contexto. Analisem nas mídias, por exemplo. Olha só, meu jovem, você olhe para Moá. Quando você liga a sua TV nos canais que falam sensacionalistas, que tratam de crimes, qual é a primeira coisa que os caras fazem? Retiram do indivíduo o direito de contar a sua versão, sua história. Ali está um monstro, um sujeito que parece que viveu para cometer aquele ato. Sabe por quê, gente? Se eu contextualizo esse indivíduo, certamente eu vou ter uma base para pelo menos compreender o porquê desse ato. Não estou falando que está certo, nem que está errado. Essa questão moral vocês lidam com o professor de filosofia, a base moral. Mas a compreensão do ato pode vir na medida em que você dá o direito do sujeito contar a sua história. Então, gente, é uma ação afetiva. Então, numa perspectiva micro, seria assim. Mas numa perspectiva macro, nós temos uma crise, que é o enfraquecimento do Estado. Turma, todos vocês sabem que o Estado brasileiro, ou os estados de modo geral, perderam sua credibilidade, não é? Quando se fala de estados, o Estado não consegue fornecer aos cidadãos o mínimo. O que seria o mínimo? Saúde, educação, de qualidade, tudo aquele pacote que todo mundo já sabe. E nesse pacote nós temos a segurança. Então, como eu vou fazer com esse Estado que não consegue suprir as necessidades básicas do cidadão? O que vai acontecer é que esse cidadão vai quebrar esse contrato social, porque nós estamos falando aqui de uma deslegitimação do contrato social. Lembre-se, é o contrato social de Thomas Hobbes, do Jean-Jacques Rousseau, do John Locke, né, que são autores que são os contratualistas, vocês podem dar uma lida nesses caras. E esse contrato social é quebrado. Por quê? Porque o Estado não faz a parte dele. E aí o cidadão solto se vê na obrigação de fazer justiça com as próprias mãos. Turma, por isso que nós temos hoje no nosso país uma febre de pessoas que resolvem com as próprias mãos as questões que deveriam ser questões de justiça. Certo? Primeiro ponto, o enfraquecimento do Estado e a deslegitimação do contrato social, porque o próprio Estado não consegue honrar esse contrato. O ponto 2 é a proclamação do Estado de Direito. Turma, essa questão, ela é uma questão que é a seguinte. Você tem o seguinte, o Estado de Direito, ele não é respeitado no Brasil. Por quê? O brasileiro não está acostumado a ser racional.
E não estar acostumado a ser racional não estar acostumado a cumprir leis. Eu creio que Maurício deve ter comentado, não ouvi a fala dele, por razões outras, mas ele diz assim, Kant fala o seguinte, turma, regra tem que ser cumprida. Vejo daqui alguns estudantes descumprindo a regra dessa aula. E o professor Carmelo já deve estar ali com seu olhar, não está mais? Deve estar ali com seu olhar de gavião, olhando para os jovens que estão quebrando um contrato social. Turma, regra tem que ser cumprida e ponto final. Só que, infelizmente, a nossa cultura é uma cultura de relativização das regras. O brasileiro quer que a regra seja para X de uma maneira e para Y de uma maneira. Ou seja, quando a polícia está investigando o carro do outro, que está sendo suspeito de drogas ou de tráfico, eu acho o máximo. A polícia está trabalhando. Mas quando é o meu carro que para na blitz, eu fico profundamente chateado. Como é que pode? A polícia me parando? Né? Então, vejam, gente, é uma questão da crise do Estado de Direitos e a dificuldade do brasileiro de enxergar a lei como algo universal. Então, você pode pegar aí um pouco do jeitinho brasileiro. Então, são muitas nuances que nós podemos destrinchar em outros momentos, porque este momento já está acabado, né? Próximo Lembrando professor. que o professor Ribamar, aí, o que ele falou pode ser utilizado na redação numa tese interventora ou por concessão, por exemplo. Quando eu digo, apesar de o Estado não cumprir o contrato social, não há justificativa para o justiçamento. Exemplo. Então, uma tese por concessão pode vir, apesar da crise ou deslegitimação, né, do Estado, eu também. Então, esses conceitos tanto podem vir como argumentação dentro do desenvolvimento, quando pode vir na sua tese trazendo uma concessão, ok? Pessoal, só aquela mesma fala, o tempo avançado. Eu trouxe uma crônica, eu prometo que eu vou ler só, a gente vai só fazer um rápido comentário em razão do tempo, né? Você acertou. Então, quando a periferia será o lugar certo, na hora certa. Sábado, faz um ano da maior chacina que São Paulo já viu, não é? Acredito que muitos não lembrem, porque foi um fato que ficou imerso em diversos outros fatos que tiveram maior importância pela mídia. Então, mostra que as palavras começam a matar antes da morte e seguem assassinando os vivos depois. Então, a autora da crônica já coloca para a gente que a maneira como esses fatos são descritos vai reforçar a imagem que se tem de quem pode ser assassinado e de quem não pode ser assassinado. De quanto vale uma vida de uma pessoa de bem e de quanto vale uma vida de uma pessoa que não é de bem, né? Então, entre aspas aí, não usava drogas, era um homem trabalhador. Ângela Maria Pereira, sobre o marido, Jonas de Santos Soares, 33 anos, operador de máquinas, 3 filhos pequenos e assassinado. Da mesma maneira que ele, mais 18 foram assassinados no mesmo final de semana pela morte de um policial. Houve a morte de um policial e eu acredito que seja nessa outra aí, quando morre um policial, pode saber que até em 15 dias vai ter uma chacina, nunca vai mudar. Marcos, volta só para eu fazer a leitura rapidinho. No gesto de estender a carteira de trabalho, toda a falência do Brasil é consumada. Só para eu ler o primeiro período aí, o desespero dos familiares para afirmar que seu filho, pai, marido, irmão, amigo morto, estirado no chão, com balas no corpo e sangrando, não era bandido, mas trabalhador. Aparece nos vídeos e nas declarações de jornais. A afirmação expõe ao mesmo tempo a deformação e o derradeiro ato de amor. Então, se fosse bandido, não teria problema. Se ele tivesse cometido algum crime, seria um assassinato como outro qualquer. Mas não, ele era um trabalhador, ele tinha carteira de trabalho. Então, só para dar continuidade, foi dito, e no texto ele continua dizendo que uma das pessoas alvejadas, a única frase que ele falou, que virou até símbolo do protesto, foi: Senhor, porque o Senhor atirou em mim. Uma das vítimas que foi assassinada não sabia o motivo do assassinato. Ele tinha levado um tiro, ele sabia que ia morrer porque foi um tiro no peito, e perguntou e ficou gravado: Senhor, por que o Senhor atirou em mim? Então ele vai registrar um dado que a Polícia de São Paulo, que a gente pode estender para a Polícia Nacional, matou aí
Só em 2015, 358 pessoas, né? A PM mata uma pessoa a cada 10 horas no estado de São Paulo. Então, enquanto passou um dia, 2 pessoas, pelo menos, vão ser assassinadas, legitimado ou não. Então, a gente poderia reconhecer aí as escolhas lexicais da autora, né, para defender o propósito dela. O propósito comunicativo dela é mostrar o assassinato dessas pessoas que eram trabalhadores como uma coisa, obviamente, negativa. E a gente vai dar uma olhada bem rapidinho aí, Marco, em outro gênero que a gente gosta muito, que são as charges, né? Então, não sei se vocês conseguem ver a primeira charge, né? Primeiro plano aí, um vagabundo amarrado lá, nem eu consigo ver. Um vagabundo amarrado, vou meter porrada também. Entre aspas, essa palavra aí, viu, gente? Filho, quando ele se aproxima, é o filho dele. Então, ele deixou de ser vagabundo e passa a ser uma pessoa que tem história, que tem vida, que tem família, que vai ser defendido. Não é qualquer vagabundo. E o Armandinho, ele vai trazer aí na tirinha, o pior da justiça com as próprias mãos é o que algumas pessoas entendem por justiça. Aí a gente vai cair naquela discussão. O que é a justiça e o que é o justiçamento, o que é você matar alguém em razão de uma vingança pessoal. Professora, só uma abertura aqui. Lá em Pernambuco aconteceu um caso, acho que há 2 ou 3 anos atrás, no Carnaval, de um grupo de jovens adolescentes que estavam indo para o Marco Zero, para o show que tinha à noite. Eles foram abordados por uma viatura da polícia e aquele velho tratamento, como eram meninos pobres, negros, foram jogados dentro da viatura e levaram para uma outra ponte da cidade, onde eles foram obrigados a pular no rio Capibaribe. Um desses meninos morreu. Na verdade, eram 8 garotos, só um morreu. E, para a infelicidade do destino, aquele garoto que morreu era filho de um policial. Entende? Então, os policiais mataram o garoto com requinte de crueldade, me dizendo, pô, eu não sei nadar, meu pai é polícia, quero nem saber. E quando foi no outro dia, estava aquela comoção na Polícia do Estado, porque o filho de um praça foi morto por outro praça. E aí era isso, o pessoal criticou muito essa coisa do cortar a própria carne, né? Então, aí mais uma charge. Título da charge, a justiça seja feita. E aí a gente opera aí com verbal e com visual. O título é a justiça seja feita, mas quem são aí os que carregam, matem os criminosos? A gente percebe aí as mãos sujas de sangue, e justiça vai ser feita para quem? Para aquele que foi justiçado ou para esses que carregam as... E essa última charge aí, justiça com as próprias mãos. E o justiceiro, ele não tem mãos, ele tem patas. Aquela questão da zoomorfização. Quando você sai da humanidade, você se torna um animal. Você não está mais fazendo justiça, né? Eu acho que tem... E tem aí o ciclo, né? Eu sou o justiceiro e eu posso ser a vítima dessa justiça. E tem o maior algoz aí na próxima charge, dos tempos pós-modernos, que é o dedinho virtual que aponta qualquer criminoso com ou sem provas, nem nada do tipo. Obrigada, pessoal, bem correndinho.